Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para você que está nos vendo e ouvindo em horários alternativos. Está começando mais um episódio do nosso podcast. Maratonando Histórias. Hoje vai ser diferente. Hoje vai. Apesar de ser... a gente acabar puxando sempre um pouco para a corrida, hoje eu trouxe... Vocês podem ver que tá diferente, né? Ele não tá aqui do meu ladinho. Hoje, o convidado é o marido. Especial. É o convidado Max especial do podcast. Acho que é a primeira vez que ele participa de um podcast do lado passivo. Era o que a verba dava, né? Mentira. Era o que tinha de verba para trazer A de gente não paga ninguém que vem aqui. Eles vêm livre espontâneo. Era o que tinha de vontade. verba para trazer de convidado essa semana. Aí a gente estava na dúvida. Eu ou Theo. Ou Valentim, né? Que era o que dava pra fazer de graça, né? Vocês acham tanto que ele fala pouco? Então hoje eu vou fazer ele falar. É a seguinte, qual foi a ideia? Eu respondo muitas vezes nas minhas redes sociais como que eu faço para o marido me apoiar, para ele não ter, sei lá, ataque de ciúmes, quando eu faço uma viagem, como foi a viagem do Kennedy, ficar 15 dias longe de casa. Tem marido que, infelizmente, às vezes atrapalha tanto o treinamento da pessoa ali que ela não consegue desenvolver nem na corrida, nem em qualquer outro esporte. A gente também tem a questão de financeiro, como que vocês fazem. Então, muitas perguntas que vocês me fazem, que na minha cabeça era muito óbvio, eu falei, bom, a gente precisa gravar isso para o podcast, para a gente ter a opinião diretamente dele, para que vocês mostrem para os maridos, parceiros de vocês, tá vendo como que funciona? Então, antes de começar, já isso aí. Compartilha. Já compartilha no grupo da família, marca todos os homens que talvez são mais ciumentos, inseguros, e também marque ali as mulheres que possa ouvir também como você pode fazer para criar esse senso de segurança dentro do relacionamento. Que eu acredito que eu faça isso, né? Porque também não fico dando motivo por aí. Acredito eu. Então... Sim, espero, porque em qualquer momento uma cadeira pode voar em você. Essa é só para quem está acompanhando a política em São Paulo, que virou meme. Até o episódio sair já deu até uma esfriada. Só que, no caso, hoje é segunda-feira, aconteceu ontem, a gente não podia deixar estar rindo, tipo, há uns 4... Desde que acordamos. 4 horas que eu tô acordando. 4 horas tá rindo das cadeiradas. Ah, muito bom. Então, vamos lá. Primeiro, se apresente. Como você se vê? Nossa, me vejo no espelho. Ó, meu nome é José Carlos Rodrigues de Castro. O José... cortado. Eu dei uma cortada, né? Ele sempre se apresentou como Carlos Castro. Carlos Castro, exatamente. Eu sou marido da Isadora, pai do Valentim. Muito importante falar isso, né? E a gente veio aqui falar sobre como que eu faço para te ajudar em relação à corrida. No geral, né? No geral. Então, é isso. Faz as perguntas aí. E co-host do podcast também. Claro, co-host do podcast. E meu estrategista digital. Quando eu tô muito louca, é ele que dá minha base, minha estrutura ali. Então, vamos lá. Primeira pergunta, porque eu sei que você começou a correr depois. Como foi o início quando você começou a correr? Por que você falou, vou correr com ela? Bom, quando eu te conheci, você corria. Eu lembro até hoje a gente lá na Starbucks e você falando, nossa, porque eu subo na esteira, eu corro, eu faço não sei o que, eu faço aquilo. Ela falou, nossa, menina meio louca, né? Mas tudo bem. E assim... Só um detalhe, a gente se conheceu no Tinder. Sim. E 2 dias depois a gente se conheceu presencialmente numa Starbucks na Paulista. Isso, perfeito. Um detalhe. E aí você comentou que corria e tal, e você tava numa época que você corria bastante, mas não fazia prova, né? Você corria na esteira. Não sobrava dinheiro. Corria na esteira e tudo mais. E aí a gente fez aquela primeira prova juntos. Eu enfiei ele numa prova. Não, a primeira medalha que você pegou comigo foi uma prova que a gente não fez. Como assim? Lembra que a gente tinha que retirar o kit da corrida e já vinha com a medalha? A gente foi lá no Avenida Ibirapuera, já vinha com a medalha, uma medalhinha, era I Love Run, tal, uma medalhinha que vinha um coraçãozinho. A gente foi pro shopping até, e depois a gente, no dia seguinte, ele ficou com muita preguiça, falou, vamos não, começou a chover, e a gente simplesmente não foi na corrida, porque a gente já tinha medalha. Pô, mas aí se já tinha medalha, o importante é o resultado. Não, eu lembro até hoje, de antes de você fazer a primeira prova, a primeira que a gente se inscreveu junto,
Você falou assim, é sério que você vai sair agora? Eu tinha uma prova da Caixa pra fazer. E aí você falou, você vai sair agora, 5 horas da manhã pra Nossa, isso não prova. entrava na minha cabeça de É jeito nenhum. domingo, tipo, por que você Porque vai quando fazer isso? Pra colocar um pouco mais de contextualização na situação, quando a gente se conheceu, eu treinava, É. só que eu treinava à noite. E aí era aquilo, né? De repente, Tinha uma um dia... péssima rotina, inclusive. É, exatamente, tinha uma péssima rotina. Que eu tinha uma vida... Já estava com e-commerce na época, minha vida era tipo... O pico de venda no e-commerce era à noite. Então, à noite, eu trabalhava muito. A gente fazia as propagandas na época, tipo, 9 horas da noite. Então, o pico de responder cliente, de resolver as coisas, era de 9 horas da noite até meia-noite, 1, 2 horas da manhã. Então, a gente acordava tarde para separar os pedidos. Enfim, naquela época. E aí eu treinava à noite, tipo 6, 7 horas. Mas até quando eu morava no Rio de Janeiro, antes de 2015, que 2015 foi o ano que eu vim para São Paulo, eu já treinava à noite. Nunca tive o hábito na minha vida de treinar no período da manhã. Porque era CLT, gente? Não, porque era vagal. É. Não, nunca tive, porque eu nunca fui de acordar cedo. Eu nunca Vagal. fui de acordar cedo e treinar. Até porque até hoje eu acordo... Parece meio- um mendigo exatamente. que Eu tá acordo, chapado eu ainda. acordo, demoro tipo uns 10 minutos para saber quem sou eu. E aí você veio, entrou e falou: não, eu gosto de correr, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Somos um casal. E aí eu falei, pô, vamos fazer junto. Aí foi a primeira prova dele, foi uma prova que teve no Campo de Marte aqui em São Paulo, que tinha infláveis. Então era 5 quilômetros e entre os 5 quilômetros tínhamos Tinha uns infláveis. infláveis que tu tinha que Pô, pular, eu terminei a subir, prova escalar. acho que em 50 minutos, porque você tem que escalar, pula. É, Parecia a gincana do Domingo Legal lá, parecia do mesmo. Mas Gugu, foi sei lá. mó essas divertida aquela prova. Nunca né? mais teve, inclusive. Nunca mais, Foi bem legal. Assim, às vezes tinha uma criança no meio ali. Pô, foi Aí uma tinha que dar uma zona. parada. Tinha que esperar. Com Não era certeza tempo. ninguém bateu RP naquela Não era tempo. Era você se divertir. Era divertido. Era engraçado Sim. você cair naqueles infláveis. Ver o Pô. pessoal caindo. Aí eu falei, fui certa, porque eu peguei uma prova engraçada e divertida para que ele pudesse participar. E aí ele foi assim, eu não sei se ele entendeu. O que você sentiu quando terminou aquela primeira prova? Não, então terminar uma prova é uma sensação maravilhosa. É uma sensação muito boa. Porque tu se sente realmente que você conseguiu vencer, você conseguiu chegar no seu objetivo, né? Que era terminar a prova. E é muito satisfatório terminar uma prova. É muito bom. Você recebe a medalha, e aí... Uma banana e é isso. E a adrenalina, né? É uma sensação maravilhosa. Os perrengues de banheiro, mas aí a gente deixou. Ah, não, isso aí é outras provas. Mas se quiser falar, a gente fala também, não tem problema. Mas como que é? Aí, beleza, você foi, fez a prova, achou legal e tal, e aí a gente fez algumas outras depois, até que eu comecei a falar, eu quero fazer provas mais longas. Meus Sim. primeiros 10 quilômetros eu fiz na esteira da Smart Fit. Eu não tinha feito prova ainda. E aí eu fiz uma prova, eu lembro de ter feito uma prova de 10, depois a gente foi fazer uma prova de 12, e aí a sua ia subir para 6. Sim. Lembra? Era uma prova noturna Sim. que a gente fez, acho que Foi era... do Batman? Não, Foi qual? era a Rock, não sei das quantas. A do Batman foi 6 os dois. Pessoal, o negócio de memória é com ela. Pois não é. comigo. Eu não tenho memória. E aí, até então, a gente ia fazer todas as provas que a gente acabava fazendo junto. Sim. A- Sempre você fazendo 10 ou fazendo 5. Isso. Até Maioria o das dia vezes. que você fez. Eu fiz uma de 21 e tu fez 15. Sim. Como foi fazer de 15? Eu nunca obriguei, tá, gente? Que isso fique bem claro, assim. Eu sempre desafiei ele, mas ele não é uma pessoa tão movida a desafios quanto a minha, assim. Os desafios dele são outros. Então, se der um desafio financeiro, ele faz. Se der um desafio de montar um e-commerce em 2 dias, ele vaz. Mas o negócio de, vou desafiar você a correr. Vai lá. Não é um negócio que pega ele. Mas ele se desafiou a fazer, fez 2 vezes a corrida máxima ali de 15 quilômetros. Como foi fazer a primeira vez? Foi ruim. Não vou dizer que foi péssimo, não. Foi ruim. Foi ruim, mas eu tenho consciência de por que foi ruim. Eu nunca subi na esteira e fiz mais de 5 km na esteira. Nunca. Mas você já fazia provas de 10. Sim, então, mas a prova é a prova. O que vale é o treino.
para te preparar para a prova. E eu não treino o suficiente para me preparar para uma prova. Por isso que eu já coloquei na minha cabeça assim, não vou dizer nunca, mas, como você disse, não quero fazer 21. É um posicionamento meu. Eu gosto de ir para a prova, de fazer 5, e agora eu tô fazendo 5 bem, inclusive, e aí agora vou preferir fazer provas de 10, porque aí eu passo a me desafiar a fazer 10, só que dificilmente eu vou fazer 21. Talvez daqui a um tempo, se eu continuar melhorando, evoluindo, pode ser que eu venha fazer 15 de novo. Mas 21 não pretendo fazer, porque para isso eu vou ter que subir na esteira e treinar. E não é o que eu quero hoje. Treinar para isso, entendeu? Hoje eu gosto de levantar meu peso, eu gosto de subir na esteira quando eu tô afim de subir na esteira. E treinar, quando dá 20 minutos ali na esteira, já começo a falar, não tô mais afim de ficar aqui. E se você fosse pra rua? Então, quando eu treino na rua é melhor. Antes... Vocês estão vendo? Eu vou cutucando. Antes, quando a gente morava mais longe da escola do Valentim, que eu voltava correndo, é melhor do que ficar na esteira. Mais dinâmico, né? Mais dinâmico, exatamente. Só que, como eu disse, hoje não é meu objetivo. Meu objetivo, meu desafio, meu objetivo hoje está em outra área profissional, financeira, e não quero focar minha energia nisso. Entendi. Hoje. Pode ser que daqui a um ano mude. Eu mude minha opinião. Tá. Agora, beleza. Eu contextualizei isso pra vocês verem que ele tem um históricozinho de uma pessoa que treina. Não, na minha infância eu jogava muito futebol. Exatamente. Tem um histórico de atleta. Infância, não, até meus 20... Até eu sair do Rio, né? 2015. Segundo ele jogava futebol. Vai fazer 7 anos que a gente tá junto. Eu nunca fiz isso. Eu dava show. É bem diferente. Só não cobrava ingresso porque sou humilde o suficiente. Neymar ouvindo isso agora. Eu podia ter agora assim, ó, um bagulho de... um palhaço olhando agora. Não. Porque faz 7 anos que eu tô com ele e nunca vi jogar futebol. Mas tudo bem. Neymar é melhor que eu. Não tô dizendo que eu sou melhor do que o Neymar. Eu tô dizendo que eu dava show. Agora, dizer que eu sou melhor do que o Neymar seria audacioso. Ele aprendeu muito comigo. Entendi, claro. E aí, por que eu contextualizei isso? Porque depois que o Valentim nasceu, a última prova praticamente que a gente tinha conseguido fazer junto, ele tava na minha barriga ainda, foi pré-pandemia. Foi a última que teve, assim, foi ainda na Ponte Estaiada, eu fiz mó devagarzinho, só pra falar que eu corri. E ali, desde que ele nasceu, começou assim, eu preciso de alguém pra ficar com ele. Mas eu tive a depressão pós-parto, que foi, acho que o momento, assim... dizem que filho segura o casal... E eu não acho, não. De verdade, eu acho que o filho separa bem se você não tiver estrutura emocional ali, não tiver a confiança direito. O filho, na verdade, ele acaba com o casamento se não tiver uma união formada de verdade. Porque era exatamente isso que estava acontecendo, na minha cabeça. Então, a gente estava pandemia, eu estava trancafiada dentro de casa, ele saía todos os dias, porque vocês compram online, mas alguém tem que enviar. E, na época, ele estava trabalhando com sócio na antiga empresa dele. Então, alguém precisava sair de casa, porque o bonito lá não saía, né? Então, ele saía de casa todos os dias. Eu, com 7 dias já com o Valentim, tinha que ficar sozinha. E eu achava que, por ter cuidado dos meus irmãos ali, eu ia conseguir dar conta. E eu não consegui. Então, era muito difícil, assim. Na verdade, você conseguiu, né? Você só se cobrava... Acabei comigo, né? Você só se cobrava a ponto de achar que não estava conseguindo. Mas você conseguiu, claro. Mas foi Sim, foi foda. Muito difícil. E aí, eu entrei numa paranoia, porque a gente sempre foi muito parceiro. Então, ele participou das provas. E tinha prova que às vezes ele não participava, ele ia lá, ia. E só ficava lá esperando. Então, a gente sempre foi muito parceiro em tudo. E, de repente, a gente não conseguia mais conversar. Porque os horários dele, ele saía para trabalhar, eu ficava em casa com o Titico. Quando ele voltava, às vezes o Valentim já estava dormindo no meu colo, mamando. E se eu falasse, ele acordava. Então, eu ficava em silêncio. Imagina eu ficar em silêncio. A pessoa que fala um podcast todo dia e ficar em silêncio. Então, era bem difícil. E aí, a gente começou assim, não ter uma comunicação. E aí, o fato de eu olhar para ele, rindo, às vezes, de um meme no celular, não importava. Na minha cabeça, já criava fanfic,
tá com outra. É isso aí que toda mulher que já olhou o marido olhando pra ela, tá rindo do quê da tela no celular? Aquela, automaticamente, você vontade de matar. E a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu aqui me lascando o dia inteiro, e o bonito chega, senta no sofá, lá, ele vai lá rir pro celular. Tem outra. Na minha cabeça, eu criei tudo, assim. Por quê? Porque a gente não conseguia conversar. Então, começou uma insegurança minha, porque ele era como se eu visse a vida dele indo, e a minha ficou parada, porque eu tinha virado mãe. Então, eu não me enxergava mais a pessoa que trabalhava, não me enxergava mais corredora. E comecei a ficar tão estressada, que tinha dias que eu me sentia culpada por pensar, minha vida estava tão de boa, tão estável, porque aonde eu fui amarrar meu burro, sabe? E aí eu me sentia culpada, porque ao mesmo tempo eu amava ser mãe. Então virou um colapso na minha cabeça. Eu não tinha como conversar com ele. E quantas vezes a gente ia deitar, que a gente tinha o maior costume de vai deitar, falava de trabalho, tudo mais. Eu tava exausta, eu só queria dormir. Eu não queria olhar pra cara dele, que dirá conversar, fazer qualquer coisa. Imagina, zerada assim, ó, eu tava acabada. Então isso minou bastante. E aí veio o meu pedido de divórcio. Eu cheguei e falei, não quero mais, não vai dar pra mim, eu vou morar pra minha tia, eu vou pegar hotel pra quem, às vezes tem gente que não sabia. Sim, normal. A gente tem um cachorro. E aí eu falei, vou pegar hotel, Valentim, amanhã eu vou embora. Era 2h da manhã. Valentim, 4 meses de idade. Ele olhou pra mim e falou assim, não, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu já tinha voltado a treinar, mas na pandemia era daquele jeito, né, de você precisava agendar, e aí tinha dia que eu não conseguia agendar, ficava estressada quando não conseguia agendar, treinava pelo YouTube, tinha dia que o Valentim não me deixava fazer nada, ficava estressada por causa disso. E aí ele falou, a gente vai alugar uma esteira e amanhã você vai procurar uma psicóloga. Aí começou assim, de onde que surgiu a ideia de alugar esteira? A ideia de alugar esteira foi porque você... É uma ideia até... Hoje ela é até simples de se pensar, né? Mas eu não tinha tido essa ideia. Então, mas você precisa correr. E isso já está... Comprovado. Diagnosticado já por mim. Inclusive, já comentamos aqui em outros episódios de alguns cenários, né? O cenário da Isadora acordar Mais tarde. Cara, absurdamente... É uma pessoa insuportável quando não corre. E aí, a pessoa tava lá, nesse período, nessa parte... Insuportável todos os dias, 100% Insuportável do todos tempo. os dias, 100% do tempo. E por causa da pandemia, não podia sair de casa, não podia treinar, a academia do prédio fechada. Aí eu falei, vamos alugar uma esteira. Na verdade, a gente primeiro pensou, vamos comprar uma esteira. A gente comprou uma esteira. Porque comprar a esteira é mais barato do que alugar. E aí vamos comprar a esteira. Compramos a esteira, e já contei em outros episódios aqui também, para quem é fã aqui já ouviu, que a gente comprou a esteira de Saci, que o cara mandou a esteira que era para uma perna só, ele esqueceu de mandar a segunda parte da esteira, que era para a segunda perna. E aí... É que a esteira era muito barata. E aí ela era muito estreita. De fato, não dava para colocar o pé então, do só lado você jogar outro. no Google, esteira. A primeira que aparecer, que provavelmente é a mais barata, essa daí você já sabe. Se tu tem 2 pernas, nem compra. Já vai pulando para as outras. E aí, compramos essa esteira, foi um fiasco. E aí, graças a Deus, existe a lei aí do e-commerce dos 7 dias de devolução, né? É isso aí. A gente, na mesma hora eu falei, não, a gente não vai ficar com isso aí, não tem condições. Não dava as 2 pernas do Valentim com 4 meses na esteira. Aí eu falei, vamos devolver, a gente devolveu. E aí a gente foi pesquisar outras esteiras, a gente falou, não. Não dava para comprar, porque era muito cara. Tinha que ser uma esteira mais profissional. A gente nem tem um apartamento nosso. A gente mora de aluguel, então a gente tem um hábito frequente, inclusive, de ficar se mudando. E não é de uma... Valentim tem 4 anos e já se mudou 7 vezes. Imagina ficar levando uma esteira de um apartamento para o outro, e aí vai para um apartamento de 70, agora vai para um de 50, vai para um de 2 quartos, vai para um de 3. A gente fica nisso aí constantemente. E aí... Quinto Andar, inclusive, quiser patrocinar o episódio, fica à vontade. Nossa, eu deveria. E aí, a gente foi e alugou a esteira. A esteira é muito boa. Eu achei quase na época. Hoje ela tá bem popular, né? A galera aí dos influencers, eu vejo que usa bastante.
Mas a gente alugou o Casiu e a gente ficou mais de um ano, inclusive, com a esteira, porque a pandemia não Inclusive, acabava. a gente mudou e levou a esteira. A gente mudou e levou a esteira. Pois é. E foi assim, pra mim, eu tenho várias fotos, inclusive, com a esteira e tudo mais, porque era um momento assim, eu não preciso agendar, não preciso ir pra lugar nenhum, só que também não podia acordar muito cedo, porque a esteira fazia barulho, porque ela ficava na sala. Então, mas foi assim, eu esperava ele chegar do serviço, e aí ele tomava banho direto, eu fazia a janta, deixava eles ali e eu ia correr, depois eu jantava. Só que isso, e assim, foi Não era o cenário perfeito, mas fazia. Fazia sentido, assim. Até o dia que começou aquilo me irritar, porque eu detestava treinar à noite. Eu odiava. Só que era o que tinha. Aí o Valentim foi crescendo, foi dormindo melhor. Aí eu vi que eu conseguia acordar às 6 e pouco. Se eu acordasse, não fazia tanto barulho, eu fechava eles inteiros lá dentro, coloquei esteira na varanda. A gente já estava num apartamento bom, que tinha um varandão, né? Aí começou a melhorar. Aí foi assim, eu comecei a sei lá, desestressar. E aí eu corria todos os dias. Aí eu falei, eu vou correr todo dia, porque se eu fizer 15 minutos que for aqui, já é melhor do que não fazer nada. Aí foi assim que, de fato, eu voltei. E aí as coisas foram... ele foi crescendo, as coisas foram melhorando, assim, em questão da pandemia. A parte profissional nossa desgringolou. Não era o previsto. Isso é assunto para um outro episódio. Talvez daqui a 1 ano e meio a gente fale sobre isso. Mas foi um assunto foi muito difícil. Aí a gente teve que se reestruturar profissionalmente. Daí, e agora? A gente mudou de casa de novo, devolvemos a esteira. E agora? Veio aquela coisa, o que eu vou fazer? Eu falei, eu preciso de um desafio, já era final de 2021. E eu virei para ele, a gente estava no evento do Thiago Nico, na época, era sócio do Joel J, né? Eu virei para ele e falei assim, eu preciso de um desafio maior. E aí Joel lançou. Quem ainda tem um desafio, talvez, vou dar um exemplo aqui. E aí ele falou de fazer uma meia maratona ou fazer uma maratona. Eu já tinha feito meias maratonas. Me inscrevi em mais uma meia, não estava preparada para ela. Foi uma meia que eu quebrei, inclusive. E aí eu me inscrevi na maratona. Olhei para ele e falei assim, eu vou fazer uma maratona. Aí assim, eu não imaginava como que era o processo. Eu sabia que ia ser difícil, mas não sabia que ia ser tão difícil. A gente já estava morando em outro lugar, já tinha uma estabilidade de treino, tinha uma planilha online, só na época, porque não tinha como fazer o treinador, não tinha como ir até os treinos igual eu faço hoje. Como foi para você quando eu falei, eu vou fazer esses treinos e, sei lá, o dia que você me viu sair pela primeira vez, 5 horas da manhã, sozinha, como foi para você? Essa decisão, no geral. Então, são vários pontos aí, né? O primeiro ponto é o ponto da insegurança, né? Porque você acordava, tipo, 5 horas da manhã, tava de noite ainda, saía para correr pelo bairro ali, por algumas ruas, alguns lugares bem seguros. Então, assim, tinha esse lado da insegurança que me pegava, porque eu acordava, tipo, 7 e pouca, que era um sábado, um domingo, né? Sábado. Acordava 7 e pouca, olhava o celular e falava assim, e aí, será que ela tá viva? Ou será que sequestraram ela? Não sabia. Não paro pra ficar dando notícia durante o treino. Sim, e justo, nem deve. Até porque se tu ficar na rua pegando o celular... É mais capaz de ser assaltado do que se continuar correndo. E aí tem essa segunda parte de que... a parte em termos de horário interferiu muito pouco na minha vida. Então, não tenho o que falar, porque... Eu nunca te acordei pra sair correr. Não, porque eu digo assim, poderia, sei lá, o Valentim ficar acordando e querer a mãe. Só que aconteceu... Era raro às vezes. Aconteceu... Não lembro de ter acontecido, mas se aconteceu, aconteceu poucas vezes, raras vezes. E se aconteceu, eu fui lá, dei 3 palminhas nele e ele capotou de novo. Não teve nenhum cenário assim que... Agora, se fosse, por exemplo, meio-dia, seria pior, entendeu? Mexeria muito mais com toda a rotina da família, a rotina da casa. Então, nesse sentido, não teve muita mudança. Muitas das vezes, quando eu chegava do treino, vocês tinham acabado de acordar. Sim. Ele tinha acabado de comer uma banana. Então, se precisasse, quando precisou, eu ia lá fazer o café da manhã Ele ainda dele. mamava, mas ele já tinha 1 ano e pouquinho, né? Então, ele mamava, mas
acordava Já de manhã tinha e comia fruta, banana. já tinha Ele já fruta. comia. Então era mais fácil nesse ponto. Sim, sim. Então, esses 2 pontos, acho que era a parte mais difícil e a parte boa é que realmente eu via aquilo como uma superação, né? Como uma inspiração. Porque eu sempre te falei isso. Quando tu desgringola, Todo mundo vai atrás. É uma eu merda. desgringolo junto. Se eu como errado, todo mundo come errado. Se eu treino certinho, todo mundo treina em casa. É o negócio. Nossa, cara, um domingo, tipo um sábado de manhã, eu já não treino sábado e domingo, beleza. Mas vamos supor que uma sexta eu acordo e a Isadora tá lá deitada, eu falo assim, se ela não vai treinar, eu não vou treinar. Ó a referência em casa. Não tem porquê. Então. Eu virei uma referência de atividade. Então eu tenho que estar ativa o tempo todo. Tem que, porque você eleva a régua. Não vou dizer que 100% das decisões são baseadas nisso, porque já aconteceu até de eu ir em prova e você não. Foi quando eu tive Teve uma que o teu time deu overtrainer. e teve uma que você não quis ir. Eu Que não até quis falei, ir. vai, e você, não Não, vou, eu não vou. e eu fui. Eu tive overtraining. E esse ano você entrou nesse desafio do 366, então não aconteceu de Não, nenhum dia de você não treinar. Mas se fosse o caso de já aconteceu outras vezes de você não ir treinar, e eu falei, não, eu vou treinar. Já. Em outros anos. Ano passado foi bem recorrente isso. Então assim, nesse lado teve seus benefícios e seus malefícios. Teve a parte difícil, né? Que foi essa parte, e a parte tranquila, que foi a parte até boa, né? A parte inspiracional. Só que eu sabia que o que você estava fazendo era pro seu bem. E quando é pro seu bem, é pro bem de todos nós. Lá de casa. Tá, e quando foi pra gente fazer a prova? Porque assim, eu invento a prova, mas eu ainda não dirijo. E aí quem dirige é ele. E assim, a gente não tem grana pra ficar usurpando por aí, não. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos de carro pro Rio de Janeiro. Quem dirige 6 horas pra ir e 6 pra voltar sem trânsito é ele. No caso, ainda a gente teve uma ajuda a mais, uma rede de apoio a mais, que a gente tem sempre quando a gente vai correr junto, que são os meus tios. Quando é minha tia Dadá, minha tia Cuca, sempre os dois, eles são sempre nossa fonte de segurança, que fica com o Valentim. Então, assim, como eles estavam acostumados, a gente teve que levar eles também. Porque eu ia fazer 42, ele ia junto comigo e ia fazer 10. Porque, assim, eu tinha muito mais medo de pegar um Uber 4 horas da manhã, 3:30 da manhã, para largar às 5 e pouco da manhã no Rio de Janeiro. Eu não conheço o Rio, ele é do Rio. Então... Não, eu ia fazer a prova também, então... Não, só que você ia fazer 10, 4 horas depois, né? Mas... Esse dia eu afetei a rotina. Não foi 4, eram as 3 horas, acho que era 8, né? Você largou às 5. A sua era entre 8:30 e 9 horas. A minha era 5 horas da manhã. E aí choveu, fez um friozinho. Foi. Tudo que não tem no Rio de Janeiro aconteceu naquele dia. Foi. Mas eu consegui me proteger. Eu achei uma pastelaria lá aberta que ia ser ficou 24 horas e sobrevivi. E aí, quando... eu vou ter que... ela inventa essa merda aí, eu vou ter que fazer. Como funciona isso pra você? Então... Eu nunca perguntei isso, tá, gente? É verdade que tu nunca perguntou isso, né? Não, eu só invento. Então... Assim, nós somos um casal. E eu acredito que você faz sacrifícios por mim em diversas ocasiões, em diversas áreas. É difícil. E qualquer sacrifício que eu preciso fazer por você, dentro das minhas possibilidades, eu vou fazer também, entendeu? Até porque, como eu disse antes, se te faz bem, mentalmente e fisicamente, faz bem para nossa família. Então, eu sou a fonte de energia mesmo, então. Então, eu acredito nisso. E eu acredito que esse tipo de esforço não chega a ser muito esforço, porque eu gosto de fazer parte de tudo isso, entendeu? Eu faço parte de alguma forma. Sim. Não tô correndo junto com você, porque geralmente esse ano, por exemplo, e ano passado, de um tempo pra cá eu passei a correr menos com você nas provas. Porque quando o Valentim era muito pequenininho... Ele ficava com a tia. Ele ficava com a tia. A gente ia dormir os 3 na tia, deixava ele lá. E nós 2 saíamos pra correr. Hoje, esse movimento, inclusive, tá mais difícil.
porque ele quer ir junto. Às vezes ele fala, ele não quer ficar, dependendo da prova, ele não quer ir pra minha tia, porque ele quer ir pra prova. E se ele for pra prova, não dá pros dois correr. E às vezes ele não vai pra prova pra correr, ele só vai pra me esperar na chegada pra ele passar comigo. Sim. E aí ele sente que ele é parte daquilo também. É Mas muito legal se isso. ele for correr... Ainda tem essa. Se ele for pra correr, igual foi lá na ASICS, eu não vou poder correr. Não, alguém porque eu vou tem ter que ficar com ele. É. E se ele não for, e se ele for e não for pra correr, eu também não posso correr. Porque não dá pros dois correrem e ele ficar sozinho esperando a gente. Não dá. Então... A gente nunca teve aqueles carrinhos super caros. Então por isso que esse ano e no final do ano passado pra cá, eu passei a correr menos. Porque eu tô indo como staff mesmo pra ficar tomando conta do Valentim. Porque ele quer ir na prova, ele quer ir no evento. É, mó legal. E é o tipo de ambiente que a gente tem que levar ele mesmo. Que ele tem que frequentar. Então, eu tenho feito menos provas por causa disso. Aí, quando vai fazer você, igual foi algumas também, né? Nike e tudo mais. Aí ele ficou na tia. Aí ele fica na tia. A gente não faz muito alarde também, porque teve prova que ele foi fazer junto comigo, que ele tinha o kitzinho dele, que foi essa da ASICS, e eu todo montando prepara lá para tirar foto, que eu faço as fotos antes, o vídeo de tudo que veio do kit da corrida. Ele, além de retirar o kit comigo, que ele adora, fica puto quando não tem as coisas dentro do kit. Então, organizadores, melhorem os seus kits de prova. E aí, quando a gente... Foi muito engraçado. Eu montei todo o meu kit no chão, ele falou, e o meu? Eu falei, Deus. Aí ele foi lá e pegou o reloginho dele, ele pegou o tênisinho dele. Então, a gente teve que montar 2 kits de preparo, porque ele queria fazer igual, o número do peito dele, todas as coisinhas dele. Então, ele que já fez aí suas 5 provinhas, né, tá bem... Ele gosta bastante. E aí, acaba que, pô... acho que até eu não correria só pra ver ele, só pra ficar lá, porque é demais. Então, aí... quando eu não corro, mas não corro pra ficar com ele também, que aí a gente fica lá, a gente fica correndo, a gente fica brincando. Teve uma prova que ele falou, papai, eu quero correr também. Então vai, corre. Aí ele corria pra um lado, voltava, corria pro outro, voltava. É bom que gasta energia também. Foi aquela que tu passou direto. Da Granada. Eu falei pra ele, ó, fica perto que eu vou pegar ele e passar no pórtico. Só que eu não esperava que estava tão forte. Fazia tempo que eu não corria tão forte. Achei que estava em 5º lugar. Na verdade, estava em 8º. E passei achando assim que... Nossa, consegui e tal. E aí ele virou para mim e falou... Caramba, você estava em 8º. Aí aquilo... Pô, como assim 8º? Achei que estava em 5º. Mas você estava voltando na época. Foi muito bom esse 8º. Foi em março. Foi bem legal, assim. E só que aí ele falou... Mãe, você não me pegou. Eu falei, então eu pego agora. Aí eu peguei e saí correndo com ele, só pra ele achar. Mas ele entendeu que eu não peguei ele porque não passou no pórtico. Então ele fica muito puto. E na Maratona do Rio, peguei ele só nos 5 km. 42. Primeiro é muita gente. Sim, segundo, sim. Não ia rolar. Não tinha mais perna. E aí ele peguei ele nos 5 km que a gente fez a prova na quinta. A gente ficou o dia inteiro na praia. O dia inteirinho. Eu estava acabada. Corri 5 km, aí peguei ele, a hora eu com ele no colo, a 4,50 de pace. Ele vira pra mim e fala, mãe, a gente tá perdendo. Porque tinha um monte de gente passando. Então, já criou nele a sensação do que é competir, do que é estar lá. E aí, ele tava sorrindo, todo feliz. E ele falou, mãe, eu quero terminar correndo. Então, tem uma foto nossa lá. Ele de chinelinho correndo aquela prova, coisa mais linda do mundo. Mas isso só é possível porque ele topa estar junto. E aí, assim, pra mim o ponto fica muito claro, como você disse. Eu faço parte, não necessariamente correndo, mas eu faço parte. E talvez seja isso que às vezes as mulheres não façam. Então, assim, se você tá querendo que seja apoiado aquilo que você tá fazendo, primeiro deixe claro seus planos. Então, por exemplo, eu já falei pra ele, o meu sonho é fazer Ironman. Só que pra gente fazer... E eu falo pra gente fazer o Ironman, porque eu vou fazer a prova, mas o resto da estrutura tem que estar junto. Eu preciso me dedicar muito mais tempo de treino. A gente vai ter que gastar um dinheiro com bike, vai ter que gastar um dinheiro com equipamentos que a gente não pode fazer agora. De piscina. É relógio de piscina. Só que o que eu faço antes? Eu preciso saber quanto é. Então, tudo que eu vou vendo, eu vou falando pra ele. Olha quanto custou o relógio. Olha quanto isso. Olha quanto aquilo. Porque o dia que aquilo virar realidade pra gente, eu não fui uma louca de lá e... larguei toda a minha família lá, com todas as responsabilidades, e fui fazer. E eu vejo que, às vezes, a mulher quer impor dentro da família aquilo que ela quer. E não é assim.
é uma família. Então, eu preciso que todo mundo participe disso. Então, quanto tempo vai levar para eu fazer para começar a treinar, para pensar em fazer o primeiro triatlo, para pensar em treinar para um Ironman 70.3? Vai demorar. Só que não tem um prazo assim, eu quero fazer em 2025. Não, porque isso seria uma prova que eu me machucaria, talvez me tiraria fora da corrida. E é uma coisa que eu não quero. Eu quero que seja prazeroso, porque eu já enxergo a gente, sei lá, fazer um 70.3 em Fortaleza, em família. Então, vai ser uma viagem. Eu quero que a gente fique mais tempo. Eu não quero que a gente faça o bate-volta que a gente faz quando vai fazer a maratona. Mas, então, qual é o objetivo primeiro? Eu vou para uma assessoria. Eu voltei do Quênia falando, vou para uma assessoria. Eu vou voltar para assessoria. Isso implica em custo. Se ele não tiver a par e falar, beleza, vamos, então, vai lá e faz, não tem a minha decisão sozinha. Então, eu vejo que a mulherada que quer impor algo, ela tira o marido e a família das decisões. E isso faz com que ele não se sinta parte das decisões dela. Se não faz parte, ele começa a insegurança. E aí vem as perguntas que vocês sempre me fazem. Você tem ciúmes do treinador? Não. Porque sempre me fazem essa pergunta. Eu falo, meu Deus, o Ademir para mim é tipo um pai, assim, eu não sei nem explicar. Tudo bem. Não tenho, nem nunca tive. E como foi quando você, começo do ano, vou falar aqui, vamos fazer o Exposit. Ele falou assim, você vai voltar e vai ficar brincando de correr? E aí foi uma coisa muito, assim, tem uma fé muito grande. E às vezes eu falo, como que eu vou falar para ele que isso aqui não é mais só o treino do dia, isso pode fazer parte, porque eu quero que isso seja o entorno do meu trabalho, eu quero que isso aqui faça parte de tudo, mas não quero virar treinadora de corrida, não é isso que eu quero. E nem influenciadora que amanhã depois pode apagar. Bom, aí começou. Primeiro vinha um podcast, que não é à toa, que chama Maratonando Histórias. Ia ter um cunho mais voltado para o esporte. Aí veio a Baixa Pace, que a primeira ideia, na verdade, era dele. Eu peguei, eu só roubei a ideia e adaptei. Eu só roubei a ideia e adaptei. É para isso que a gente compartilha tudo, inclusive as marcas. E aí eu falei, bom, como que ele não concordava? Por quê? Porque eu já tinha mudado de ideia muitas vezes. E é difícil quando você muda de ideia muitas vezes e dá com a cara na porta várias vezes, você quer mudar de novo sem antes ter continuado. E quando começa a dar certo, e você muda de ideia de novo. Então, eu entendia do lado dele. Falei, eu vou ter que provar que eu tô certa. E é difícil, porque ele estava muito mais certo do que eu. Eu falei, eu vou ter que apelar pro extraordinário. Eu fiz uma oração e falei, Deus, isso é muito real. Independente do que você acredite aí, que você que esteja ouvindo. Eu falei, Deus, eu não preciso provar para mim que a corrida faz parte e ela pode ser, inclusive, nossos negócios. Eu preciso mostrar para ele, de uma forma clara, que isso não é uma brincadeira. Que eu não estou aqui brincando de correr. E aí, no sorteio, eu ganhei a viagem do Quênia. Então, foi assim. Na minha concepção, sorteio, já que a gente está falando de se colocar no movimento, mas ele é sorte, porque não tinha como ser diferente, para mim, teve dedo da minha oração ali, de mostrar para ele que aquilo não era uma brincadeira, mas mexia muito com tudo. Porque daí eram 15 dias na África, sozinha. Eu nunca viajei de avião fora do país, a gente só fez uma viagem internacional de navio, os dois juntos. Mesmo assim, foi aquela coisa rápida de ficar dentro do navio, então eu não considero muito, não. E aí eu falei, bom, eu nunca tinha saído do continente sozinha, com um grupo de 28 pessoas que eu conhecia 2, 3 pessoas só, e com um treinador que eu não estava nem treinando ainda com ele. Já tinha feito parte um dia. E aí eu falei, eu quero isso, aqui eu só vou se você concordar. Por quê? Porque aí sim, eu vou mexer numa rotina por completo. Como foi pra você quando... Foi muito engraçado. A sua reação de... Você tá competindo? É um sorteio. Não, mas é só com os 20 primeiros. O semblante mudou automaticamente. Então, nesse dia foi exatamente assim. Você chegou e falou, eu vou participar do negócio aí do Ademir lá e tal. E aí, os 5 primeiros ganham o tênis, ganham um óculos e tal. Eu falei, legal. E aí tu ficou em 5º. E eu falei, nossa, que legal. E tu falou, agora eu vou concorrer para a viagem do Quênia. Aí eu pensei,
Ela e mais 200 pessoas, né, que fizeram a inscrição, 300, Tinha sei lá. 300 e poucas pessoas. Falei, não vai dar em nada. Aí, só nessa hora que ela me explicou, não, são só os 20 primeiros. E aí, o lado matemático, né, já olhou e falou, nossa, então você tem 5% de chance de ganhar. E aí eu falei, você tem bastante chance de ir pro Quênia. Aí fiquei lá tentando acompanhar contigo, né, só que aí ficou demorando. Ficou demorando, Aí eu falei, vou pro banho com o Valentim, qualquer coisa tu avisa. E aí eu tava lá no banho com ele e aí Isadora entrou gritando lá que ganhou a viagem. Então, mais uma vez, ali pra mim não teve desafio nenhum, até porque, pra deixar claro, a minha pior dificuldade é fazer comida, que eu não tenho dom pra isso, não tenho talento. É por isso que a gente tem a Live Up sempre, todos os dias com a gente. Não tenho talento pra isso, sou péssimo, sou muito ruim. E minha preocupação era, pô, o Valentim vai ficar 15 dias comigo e eu vou ter que me virar nesse lado cozinheiro. Só que aí a Isadora falou, não, vou deixar comida pronta. Eu deixei muitas coisas pré-prontas. Deixou várias coisas pré-prontas ali, então facilitou bem minha vida. E o básico do básico, não morrer de fome, ele não ia. Eu tava muito preocupada. Então, morrer de fome ele não ia, mas muito provavelmente ele teria que pegar a cadeira, levantar, acender o fogão e fazer a própria comida se ele quisesse comer uma comida boa. Acho que não precisou chegar nesse ponto. Não, ficou falando do churrasquinho do papai. Falou que o papai fez carne de churrasco. E, assim, saudade, né? Realmente, 15 dias foi férias. Mexeu com toda a rotina ali dele. Dele foi... Então, a gente sentiu bastante falta, mas assim como lá no começo da corrida eu estava falando, tem seus lados negativos e seus lados positivos. E eu gostei muito de ter dado conta disso com uma certa facilidade e principalmente de ter me aproximado ainda mais dele. Eu acho que aproximou bastante vocês dois. Então, do mesmo lado que tem sua parte ruim, teve as partes boas também. Eu fiquei mais colado com ele, eu fiquei mais tempo com ele, consegui aproveitar bem esses 15 dias. Foi legal. Eu achei, porque eu ligava pra eles todos os dias, né? E uma das coisas que me perguntaram foi assim, mas por que você não deixa com alguém? Então, assim, em casa a gente tem um papel muito bem definido. Não tinha necessidade de ficar ele com é pai. alguém. E pai não ajuda. Ele faz a parte dele. Eu vou dar conta. Se eu tivesse que cozinhar os 15 dias, eu iria cozinhar os 15 dias. E ele ia estar vivo. Ele não ia gostar, mas ele ia estar vivo. Era ovo e arroz. Ia fazer a carne, o ovo, enfim. E foi assim. Então, assim, de lá era muito difícil. Nunca tinha ficado longe do Valentim sozinha, porque a gente tinha feito uma viagem para Goiânia que eu tinha trabalho. Mas aí foi a gente ficou 3, 4 dias mais junto. Sim. Então, a Valentim ficou com a tia, foi bem mais tranquilo, foi o final de semana. Aí um então, assim, sozinha, 15 dias e pegava 3 finais de semana, porque eu voltei no Dia das Mães. Para mim, assim, esses dias, assim, de chegar lá, de ouvir ele me chamar, eu ouvia todo dia. Era muito louco, assim, de noite eu tinha uns... Meu Deus, não tem como tá ouvindo chamar. Então, eram umas coisas assim, essa parte pra mim, foi a mais difícil. Então, acaba que a rotina no Quênia, assim, tudo que tinha eu acabava me enfiando, porque daí o tempo também passava mais rápido. E a primeira semana foi bem mais difícil. A segunda foi mais rápido, porque a gente tinha muita coisa para cumprir lá. Ela voou, mas a primeira semana foi muito mais difícil. E aí, assim, a preocupação que eu via de pessoas, inclusive da família. Deixa ele aqui. Deixa que eu levo para a escola. E esse é o grande problema. Às vezes, a nossa rede de apoio, tentando amenizar a falta da mãe, exclui o pai. E assim, ele é pai. O pai, ele nunca a ajudou. Eu nunca precisei, amor, me ajuda em tal coisa. Faz X, que eu vou fazer Y. A diferença é que eu tenho mais habilidade, porque eu já tinha tido outros irmãos para cuidar, ele não. Eu já cuidava da casa desde os 10 anos de idade, então para mim era muito mais fácil falar, faz isso, faz aquilo, e ir desenvolvendo o que ele precisava fazer. Então a gente já tinha uma rotina estabelecida. Então ele sabia, até o remédio, se
tossir é isso aqui, se espirrar é isso, se o nariz escorrer é isso aqui, é tantos dias. Já tinha tudo programado. Era basicamente seguir. E eu não tinha dúvida de que se ele tinha competência para ser pai junto comigo, ele também tem competência para ser sem mim. E se eu não voltasse? Então, essa era a coisa. E se Deus me livre tivesse acontecido alguma coisa e eu não voltasse? Então, tudo isso, assim, estava programado para que ele fosse pai. E não existe a família, deixa que fulano, deixa ele aqui, deixa não sei o quê. Então, a família, às vezes, tentando ajudar, exclui o pai. E aí, o cara, às vezes, não tá muito habilidado ali com o negócio, ele acaba soltando a mão falando, então fica, que tá melhor do que tá comigo. Porque se tá todo mundo falando que eu não posso, então eu não posso. Não, nunca nem passou pela minha cabeça isso. Nem pra mim. Nem mim, assim, ainda falei, final de semana, se vocês quiserem ir lá, mas eu acho que durante a semana a gente mora mais perto da escola, a rotina já tá mais bem feita, não vai pegar tanto trânsito, já tá aqui, não tem por que sair. Então, foi uma coisa, mais uma vez, em conjunto. Mas em relação a eu ter saído, assim, teve um lance de insegurança, ciúmes, alguma coisa? Porque eu respondi tanto disso que eu falei, gente, se tem, ele transpareceu, porque não me parecia. Não, porque eu confio em você. E se for pra fazer, você vai fazer no Quênia. Essa é a minha cabeça. Quando a mulher quer fazer, ela faz no Quênia, ela faz no Brasil, ela faz no horário do almoço, para quem é CLT, ela faz. Então, assim, eu sou muito mais da minha cabeça de que se você fizer, quem mais vai perder é você. Eu também, eu penso igual. Então, eu confio em você e acredito em você. Acredito que você não vai fazer isso e, óbvio, que o cérebro do ser humano fica sempre querendo arrumar alguma coisa. Então, você só tem que ser racional e falar, vai fazer? Se fizer, felizmente, quem vai perder é você, porque é o seu caráter que está em jogo, não o meu. Exatamente. Então, se você fizer, você não está fazendo comigo, você está fazendo com você. É assim que eu penso em relação a mim. Eu penso entendeu? assim também. Então, se eu penso assim em relação a mim, eu penso em relação a você também. Se você fizer, você não está fazendo comigo, você está fazendo com você. Se eu fizer, eu não estou fazendo contigo. Eu estou fazendo comigo. É o meu caráter. É a minha reputação. Como que eu encosto a minha cabeça no travesseiro para dormir sabendo que eu fiz algo de errado? Como que eu vou conviver com isso? Comigo mesmo, entendeu? Porque eu posso esconder isso de você, mas de mim eu não posso. E que exemplo que vai ser, né? Vai cobrar como? Porque a gente tem essa coisa de, eu vou cobrar o filho de fazer X, de fazer Y. E aí pode até não ter transparecido para ninguém. Mas inconsciente, como que você vai fazer para cobrar? É igual eu falo, como que eu vou cobrar meu filho de estudar se eu não estudei? O exemplo arrasta, né? O que eu posso fazer? Se eu não estudei e eu quero que meu filho estude, é mostrar para ele, olha o quanto eu me arrependo de não ter feito. Já te falei uma vez até do episódio que eu estava ouvindo do Thiago Brunet, que ele foi cobrar o filho dele, que o filho dele não lia, e aí o filho dele falou, mas você não lê. E aí o Thiago Brunet... Ele lê, só que não lia na frente. Ele lia, mas ele não lia na frente do filho dele. Ele lia, tipo, por exemplo, no horário de trabalho, esse tipo de coisa. E aí ele passou a alterar a rotina dele e passou a ler na frente do filho dele de forma intencional para poder o filho dele ver que ele lê e ele poder cobrar o filho dele. Porque é o que a gente diz, só que de forma exemplificada. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Se o filho dele escuta ele falando, lê pai, mas ele não vê o pai lendo, então ele não vai conseguir igual cobrar. O Valentim querendo correr. Exatamente. Meu pai sai com a minha mãe e eles vão correr. Exatamente. A minha mãe viaja para correr. Eu tenho que correr também. Então, ele tem a alimentação saudável instaurada no hábito, na mente dele, porque a gente se alimenta de forma saudável. E ele sabe quando a gente, esse final de semana que a gente saiu, algumas coisas ali, Sim. Nossa, mãe, a gente comeu 2 dias besteira. Aí eu falei, olha, já pegou que tá fazendo errado. A gente vai visitar a fábrica da Cacau Show. Não tem como, não tem como. Não tem como chegar lá e... Não, tem que viver. Então, chegamos lá e chutamos o balde, comemos chocolate. Mas comemos tudo junto, vamos lá. A gente dividiu tudo. Dividiu, Dividiu as calorias e a culpa. Sim, enfim. E aí,
ele ficou lá, não, a gente comeu errado, não sei o que filho, mas amanhã acabou, amanhã vamos comer certo de novo, né? E assim vai. E o que você acha que você tem de mais valioso para deixar para ele como exemplo? O que eu tenho de mais valioso? Não sei, acho que é o exemplo mesmo, né? É isso que eu tô querendo deixar pra ele de valioso. Quero deixar uma herança também bem grande pra ele, de valioso. Mas Isso a gente tá construindo. Isso está bem longe. Então, o exemplo... Coitado. Não, hoje zero herança, coitadinho. então. Não, hoje falta muito ainda. Então, eu acho que é isso. É viver uma vida onde ele possa olhar pro pai e pra mãe e falar assim, meu pai e minha mãe são meus exemplos em tudo, em relação a caráter, em relação à atitude, em relação aos valores que a gente quer construir para ele, que é a família em primeiro lugar, e se alimentar bem, e cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da saúde, cuidar da família. Eu acho que um dos maiores valores que ele tem hoje é a verdade em casa. A verdade, trabalhar, que é um valor que a gente tem também, que muita gente não gosta de trabalho, e a gente é totalmente o contrário em relação a isso. A gente tem que se policiar, né? Que senão a gente não para. Sim. Mas é um valor importante para ser passado para ele também. Sim, o valor... eu gosto disso. Eu vejo ele... teve o estudo. Um lance que a gente está sempre estudando, mesmo que de maneiras diferentes. Eu mostro para ele. Primeiro que ele acha que o Ademir é meu professor. Sim. De fato é. De fato é, mas ele acha que na cabeça dele, como a escola tem as atividades físicas, a mãe que sai para ter um professor de atividade é igual à escola dele. Exatamente. Acho que ele me vê igual. Tia Thaís. O Ademir é a tia Thaís. Deve ser a mesma coisa na cabeça dele. Eu mostrei pra ele. A gente sempre mostra, né? A gente estudando. Nossa, eu não vejo a hora dele começar o dia que eu me formar e ele ir na formatura, porque ele já vai estar maior. Nossa, vai ser sensacional. Ó, o curso eu tô pensando, né? Mas eu lembro muito de um ponto que eu acho que um dos legados que a gente tá deixando pra ele, inclusive, é a confiança e a honestidade. Porque ele teve um amiguinho que teve uma separação na escola, ele chegou em casa meio assim, transtornado. Porque na cabeça dele, nunca tinha visto os pais se separarem. Então, era muito... Como isso acontece, né? Na minha cabeça, não. Ele chegou em casa, ele meio choroso, assim, estranho, sabe? Aí o que tá acontecendo? Já na minha cabeça, brigou na escola, às vezes um amiguinho bateu, aconteceu alguma coisa, não quer falar. E aí ele virou pra mim e falou assim, você e o papai nunca vão se separar, né? Aí mas que história é essa? E a gente não sabia que tinha acontecido aquilo com um casal. E aí ele começou a falar que o amigo não ia mais morar com o papai dele, que ia morar só com a mamãe, que ia ver o papai de vez em quando, que o papai ia fazer só visita. Ele contou toda a fofoca. E a gente não sabia de nada, ainda bem. Que ele foi meio que avisando, assim, pra gente não cometer as gafes. Aí eu tive que entender ainda que... Porque ele conta tudo meio que atropelado. Aí eu falei, olha que doido. Na cabeça dele, aquilo nunca existia. Não via. De repente, ele viu que a separação daqueles pais afetou a criança a ponto da criança ter que sair da escola. Aí perdeu os amigos. Então, ele estava assim, e se isso acontece comigo? Então, ele, primeiro, a gente quase não briga. É raro, bem raro. Mas quando a gente tem as nossas desavenças para resolver, é longe dele. Aí quem toma a cadeirada sou eu. Datena. Vou aparecer no Datena, junto com o Datena. Então, assim, a gente tem as nossas coisas para resolver, porque a gente não tem... Ai, nossa, que cumplicidade, que casal perfeito. Não, a gente tem os nossos... Vamos, eu não concordo com isso, você fez isso, não gostei. Mas eu ainda falo mais do que ele. Ele só vai fazendo. É raro falar. Para ele falar, tem que estar num ponto assim, ou eu tenho que ficar buzinando muito para tirar, isso é foda. Tem que me chamar podcast, né? Começar a fazer uns episódios aqui. Por quê? Mas é uma coisa que é uma realidade. Então a gente vai fazendo as decisões e às vezes dá desavença. Mas a gente não briga na frente dele. Então não tem aquele arranca-rabo, as coisas que eu via quando era criança, assim, arranca-rabo, briga, gritaria, isso ele não tem. Então, na cabeça dele, tá tudo sempre bem. Como isso pode acontecer com os pais do amiguinho dele, que ele via que também estava sempre tudo bem? Então, é uma coisa assim de... Até as decisões
difíceis, a gente mostra para ele que existe e que isso independe, assim, ó, na nossa família tá tudo certo, a gente não tá brigando, isso para tudo, assim. Eu acho que é um dos legados que a gente consegue já trazer para ele, para que ele não minta, para que não, tudo. Quando a gente tem um problema, a gente da nossa maneira mais lúdica trazer para ele, igual não é uma coisa que eu não gosto de tudo comprar. Toda hora vai em shopping comprar. Cara, primeiro, não é a nossa realidade. Segundo, não é a realidade da maioria. Terceiro, não vai ser a realidade dele. Então, assim, você ganhou agora um monte de coisa no aniversário. Vamos doar as coisas que você já tinha? E não sou eu que vou tirar dele e jogar para uma criança ou jogar fora. Não. Vamos sentar todo mundo. Então, sentou o pai, sentou eu e a gente ficou lá organizando. Isso aqui tá quebrado, tá? Esse vamos é jogar neném. Fora. Isso aqui é de neném, vamos dar para um neném. Isso daqui... Então, ele foi entendendo que ele cresceu, que os brinquedos mudaram, que agora ele tem o quarto dele, que agora tem as coisas... Então, é sempre muito, muito isso. E eu acredito que essa construção que a gente faz junto também é uma forma de basear no fim, assim, baseia tudo, deixa a gente mais firme, sei lá, é uma maneira assim. Sim. Não é sempre que a gente dá, nossa, que amor, não é, mas a gente permanece firme e junto em todas as decisões, inclusive nas difíceis, que anda tendo várias difíceis, uma coisa que eu acho que fortalece bastante. Deixa eu pensar, uma pergunta que as mulheres me fazem. Vai parecer machista, e algumas perguntas que eu vou fazer, mas são perguntas reais. Sobre roupa. Tem marido que, você não vai correr, ou você não vai treinar. A gente tá no século XXI? Tá. Tá em 2024? Tá. Mas essa pergunta existe. Você não vai correr de shorts, você não vai correr de top, E às vezes me perguntam por que eu não corro de top. Por que você acha que eu não corro de top? Então, mas eu acho que essa pergunta para mim nem faz muito sentido, porque eu não expliquei isso, mas tem que ouvir de você. Não, eu não preciso me policiar em relação a isso, porque você mesmo já olha e fala assim, eu não gosto de correr com esse short aqui, que é o short menor. Eu só gosto de correr com o short que é maior. Então, para mim, essa pergunta não faz nenhum sentido. Eu não teria... Se você quisesse correr com short menor, eu deixaria, óbvio. Eu não sou... Tinha novela lá que eu era o Camilo, né? Que eu ficava o Camilo. Que eu pegava porque aonde a gente vai, às vezes eu tô sem bolso. E aí eu falo pra ele, fica com meu celular. Aí tinha uma novela que a Paola Oliveira tinha um namorado que era policial. Ele chamava Camilo. Aí direto que ela precisava do celular, ela precisava pedir autorização. E aí foi muito engraçado, porque a gente tava num momento de novela. Interna, né? Virou uma piada interna. Né? E aí sempre que eu preciso do celular, eu falo, Camilo, me dá meu celular. Porque virou... Mas é coisa assim que não acontece. Então, a galera, às vezes, que não me vê de top, shortinho, correndo, primeiro, eu não... Teve um dia desse, tu correu de top. Tu até postou lá que correu de top. Não, eu tirei. Tirei porque tava calor, que era um inferno. Então, exatamente. Mas eu tenho. Não tem problema quanto você correr de top, não tem problema quanto você, sei lá, usar biquíni na praia, que é uma coisa normal que as mulheres fazem, né? Então, biquíni acho que é o mais próximo de uma mulher ficar pelada. Então, deveria ser o máximo de ciúme. Só que tem o contexto, né? Da pessoa estar na praia. Correr de biquíni no Perdizes. Exatamente. Aí eu acho que eu implicaria. Mas, enfim, de resto, você já... Isso não é um problema que eu tenho. Você se veste... Eu acho que a primeira coisa é bom senso. Muito. Eu acho que é bom senso e contexto, igual você falou. Exatamente. Existem vários contextos. Né? Eu não gosto do tipo de ficar me expondo na internet. Eu vou postar primeiro. Eu tenho algumas inseguranças com o corpo e eu acho que corpo não é para ser exposto assim, à torta direito, público, de qualquer jeito. Não gosto. Eu não gosto. Então, existe o contexto. A gente está na praia, a gente vai postar a foto e tá a foto de biquíni, a gente está na praia. Eu não vou... a gente está na piscina do condomínio, postou foto, uma coisa. Agora, eu não vou ficar postando foto de biquíni o tempo todo. Não sei, eu não quero chamar essa atenção. Não é pra isso. Eu não tô na internet pra esse tipo de conteúdo. Não é minha vibe.
Outra coisa, eu acho que a gente tem que ter bom senso para as coisas que a gente vai fazer. Então, assim, eu vejo um monte de menina correr com a polpinha da bunda ali aparecendo e puxando o negócio para baixo. Cara, aquilo tá desconfortável. Não é só uma questão de, ai, porque fulano vai ver. Eu gosto de correr confortável. Se a roupa está me incomodando, ela não vai ser mais minha. Simples assim. Eu mostrei pra ele esses dias. Olha que shorts, merda, fica me enrolando. Acabou, eu não vou usar mais. Não importa o quanto eu paguei. Não importa. Eu não vou usar aquilo. Por quê? Porque enrola. E não é porque vai ficar curto. Primeiro, vai assar o meio da minha perna. Eu vou ficar machucada. Segundo, Não, a roupa aquilo, que enrola é uma bosta. Até homem, a gente cueca usa que cueca enrola. boxer, ela vai enrolando. É horrível. Então, assim, existe o bom senso. O negócio tá te apertando, tá te fazendo mal. Por que você vai continuar com aquilo? Não vai me fazer bem. Vai correr. Eu tenho que estar confortável. E roupa, pra mim, é igual tênis. Eu não posso pensar que eu estou com ela. Porque se eu tiver que ficar puxando, é igual saiu de vestido. Ficou puxando o vestido, ele vai pro lixo. Nem outra pessoa merece ter aquela merda. Por quê? Porque aquela roupa não presta. Ela ficou subindo. Ela te deixou desconfortável naquele momento. Você tá com o vestido tá aparecendo muito, você tá se incomodando. Se você não tá nem aí, beleza. Mas se você tá se incomodando, aquilo não é pra você. Então, esse é o bom senso que eu acabo utilizando pra mim. E, por que você não treina de top na academia, não sei o quê? Eu não sei, não me sinto bem ficar mostrando, assim. Eu fui gorda a vida toda e eu não me sinto bem ficar mostrando o corpo. Não me sinto segura de ficar todo tempo ali. Eu não fui pra academia pra isso. Então, assim, eu tô me sentindo bem de camiseta? Eu vou de camiseta. E camiseta que não falta, né? Porque cada prova que faz tem uma camiseta. Exatamente. As camisetas são legais, são coloridas, combina com o meu tênis, combina com o meu óculos, combina não sei o quê. Então tá tudo tranquilo. E se eu ficar só de top, parece que eu tô de top, o mesmo top sempre, porque eu tenho poucos. Então, Estratégia, né? Outra estratégia de look. Tenho muito mais camiseta que top, no caso. Então, é uma série de situações. Né? Não é o fato de ele querer ou não, até mesmo porque eu não pergunto nem se a roupa ficou boa. É o que eu falo, eu olho. Bom senso. Me senti bem, ok. A única coisa, às vezes, que eu pergunto, tá aparecendo etiqueta, tá aparecendo meu sutiã? Eu não gosto. Eu não gosto. O meu corpo não foi feito pra ficar aparecendo aleatório aí, não. Então, assim, é minha visão. Então, às vezes, você... porque o marido não deixa. Porque o marido não sei o que lá. Em que ponto você deixou isso acontecer? Isso é uma questão de bom senso de ambos. De ambos. Porque pode ser que realmente a mulher esteja indo, sei lá, para uma academia e indo com uma roupa muito chamativa e, sei lá, os caras vão ficar olhando e o cara não gosta. O cara se sente mal. O cara se sente mal. Então, sei lá. Tudo basta eu acho que vocês vão acho que dentro de um casal isso é conversável. Eu também acho. A mesma coisa quando o cara vai sair com você se empereca, tá toda linda, maravilhosa, o cara vai lá e coloca a camiseta de time. É a mesma coisa. Tá chamando atenção pra caramba, do lado oposto. Cara, olha que mulher bonita. Olha o cara que tá com ela. Olha lá, tá de chinelo, tá de bermuda de time e camiseta de time. Tá horroroso. Por quê? Porque tá fora de contexto. Agora, se você estiver indo pra um estádio, talvez ela esteja fora de contexto. Então, assim, tudo é muito conversável. Vai parecer bem polêmico essa questão da roupa aí. Mas é real. Então, assim, eu quero cortar o cabelo. Eu não peço permissão pra ele pra cortar o cabelo. O cabelo é meu. Assim, eu já fiz perguntas. Você prefere meu cabelo comprido? Meio que tanto faz, entende? Porque, e aí? Ele, corta como você se sentir bem. E às vezes a mulher quer esse controle. Então, tudo depende também do limite que você teve, que você viu na sua casa. Às vezes você só tá repetindo um padrão da sua família. Então, por muitas vezes eu tinha insegurança de roupas de academia, porque eu via minha mãe não podendo utilizar algumas roupas. Então, isso não podia sair daquele jeito. Não. Até hoje eu tenho dificuldade de usar saia, tenho dificuldade de usar vestido, porque eu via minha mãe sendo podada com isso. Na minha casa, na criação que eu vi ela ser exposta, era roupa de puta. Então, essa era a realidade. Então, é difícil você ter que ficar ressignificando toda hora. Então, eu prefiro o que é confortável para mim, que ficou legal. E, às vezes, eu me sinto assim, hoje eu mesmo estava na academia, olhei e falei, minha celulite desaparecendo. E eu não queria. Falei, putz, coloquei um shorts que não era pra estar com ele hoje. Mas todo mundo tem celulite. Caraca, mas eu não quero aparecer com elas.
E quando eu ponho a bermuda preta que vai até o joelho, ela não aparece. Aí eu não vejo, fico feliz. Você não se sente bem. Ponto. Tá tudo bem. Mas não foi, porque o marido, porque... Zero. A roupa que eu coloco pra treinar, assim, zero. E sobre as amizades. O que tem as amizades? A mulherada não pode geralmente fazer amizade com os homens. Principalmente, uma pergunta que eu recebi uma vez no direct. Eu tive que sair da assessoria porque meu marido não deixava eu ter amizades com os homens. E na minha assessoria tinha muitos homens e ela acabava tendo amizade natural. Como que é pra você? Pra mim... Ia ser difícil, né? Pra mim, volta ao primeiro ponto lá. Confio em você e não tem nenhum problema. E eu nunca vi você com nenhuma amizadezinha, sei lá. Passando os limites. Se eu ver, vai tomar a cadeirada. Virou um meme entre a gente, essa merda, sabe? Então, eu nunca vi você passando dos limites, você tem seus amigos. Primeiro que a maioria geralmente está na mesma vibe que a gente está, né? Que geralmente é um casal, geralmente a maioria já é casado e tudo mais, mas também eu não fico criando na minha cabeça fanfic de que, porque o cara é solteiro, enfim. E quando não, ainda tá lá, tá ali, né? Então eu faço muita amizade, aliás, gente, eu faço amizade com o poste. Se balançar de novo o fio, já tô falando com o poste. Então, assim, é muito difícil. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Às vezes eu volto, eu fui e tava na fila do mercado. Nossa, porque na fila do mercado, ele olha pra mim com aquela cara de caramba, conversou com Deus e o mundo dentro do supermercado. Eu sou essa pessoa. Então, se o cachorro balançar o rabinho, eu tô, não sei o que, conheci o dono, e aí acabou. É assim que funciona. Então, eu tenho essa facilidade. Se ele fosse ter ciúmes da minha comunicação, tava lascado. E, inclusive, muitas vezes, o networking que a gente tem, inclusive do podcast que a gente faz aqui, é porque eu tenho uma comunicação. Então, assim, vamos fazer um podcast. Vamos fazer um podcast. Essa, com certeza, network é uma qualidade sua. Porque eu sou péssimo nisso, por exemplo. Se dependesse de mim para chamar os convidados aqui, ia ser você toda semana. Eu vou lá e falo, oi, fulano, tudo bem? Eu tô correndo. Aí a pessoa às vezes tá correndo comigo, falo pra ela assim, vamos no podcast? Aí ela faz, que legal, você tem um podcast. Do nada a gente tá falando sobre podcast, já tá marcando na agenda. Eu peguei o e-mail dela, no final do treino já tô mandando. É assim que funciona. Acho que até nisso, inclusive na época que a gente tava mais no marketing digital, quantas vezes eu falei, não, vai você sozinha no evento. Porque você é bom em chegar lá no evento e levantar o dedo e fazer pergunta e conversar com as pessoas, em chamar atenção. E quando vai ver, você já fez amizade com 10, com 20 pessoas ali, está conversando e pegou o WhatsApp, entrou no grupo. Tudo isso é você que faz. Eu não, eu vou no evento, assisto o evento. Pegou o evento do Joel. Aprendo e vou embora para casa. Tinha muita gente que achava que você tinha ciúmes do Joel J. Aí eu pensei, primeiro, então onde que sai essa fanfic da cabeça das pessoas? Ou seja, o relacionamento daquela pessoa é tão tóxico por falta de comunicação que o marido ou a mulher ali, naquele momento, os parceiros estão ali, eles são tão pra dentro, tão assim, não se conversam, que um acha que o outro tem ciúmes e aí cria aquela, eu não posso fazer aquele negócio. E às vezes você não está fazendo uma coisa legal na sua vida porque você acha que o seu cônjuge, o seu namorado, marido ou afins aí que tá do seu lado, acha outra coisa daquilo. Então, assim, eu sempre gostei muito, muito, muito do conteúdo do Joel. Sempre fui, assim, muito fã dele. Eu tive momento fã, tive momento aluna, tive momento mentorada, tive vários momentos, assim. Primeiro com um momento fã. Aquela que queria tirar foto, que queria estar perto, eu tive esse momento. E ele sempre falava assim... ele caga e fede igual a gente. Ele sempre foi uma pessoa, tipo, tanto faz, é uma pessoa comum. Só que se expõe mais na internet. Ele tinha essa consciência ou não. A gente foi no evento. E aí tá lá a Mari fazendo... A Mari era uma mentorada do Joel, fazendo uma atividade. Eu levantei e fui fazer a atividade. Ninguém. Tinha 310 pessoas dentro do lugar. Ninguém levantou a mão. Eu levantei a mão, aproveitei a oportunidade, falei, vou estabelecer conexão, ele já me conhece, ele já me conhecia de outros, eu falei, vamos colocar a carinha para ser lembrada. Não tinha grana para ficar lá na frente,
Então, a gente estava no meio, a gente tinha que se destacar de alguma forma. Falei, eu vou ser o destaque. E ali comecei a fazer a atividade. Ele me viu, lembrou de todas as histórias, e assim saiu o meu prefácio do livro. Então, quando vocês entrarem lá no Instagram e ver meu livro com prefácio do Joel J, foi porque eu fiz. Mas quem deu a ideia do prefácio foi ele, que estava junto. Então, eu lembro, assim, eu fazendo. O Joel olha para mim e fala, o que tá faltando para você fazer seu livro? A minha vontade de responder era dinheiro. Mas não era. Ele virou e falou, o que você falou? Eu falei, pede o prefácio. Ele só falou, pede o prefácio pra ele. Eu falo pouco, mas quando falo de forma quando cirúrgica. Fala certeira, entendeu? Quando ele gritou de lá, eu falei, pede o prefácio. Aí eu já tava em pé, eu vi ele falar, fiz, se você fizer o prefácio, eu faço o livro. E aí ele falou, então vamos fazer esse prefácio agora. Então, assim, tem filmado, tá tudo legal. Ele pegou meu celular, filmou lá, a galera se emocionou, todo mundo chorou. E foi assim, eu falei, agora lascou, porque eu tenho que fazer o livro. Ele cumpriu a palavra dele, eu tenho que cumprir a minha agora. Essa era a parte mais difícil. E assim, se eu não tivesse tido a atitude, mas não tivesse tido ele ali, então uma coisa vai complementando a outra. E a gente só sabe quais defeitos e qualidades um vai completando o outro quando a gente está disposto a se comunicar dentro da relação. Mas eu acho que dentro do relacionamento, isso é uma coisa que a gente é muito bom em fazer. E se ele falou que é bom, eu acredito. Não, isso a gente é muito bom em fazer. E as pessoas em casa, elas têm que pegar o marido e ver... Por exemplo, lá em casa, quem cozinha? Eu. Talento, quem tem para cozinhar? Eu. Quem dirige? Você. Por quê? Quem tem talento para dirigir? Não, eu nunca testei. Não importa. Quem é bom em fazer isso hoje? É você. Quem é bom em correr? Eu. Quem corre? Eu. E por aí vai. São diversos exemplos. O que você é melhor em fazer... É igual no digital. Networking. Quem é melhor? Eu. Então quem faz networking é você. Eu não interfiro em fazer networking. É igual a estrutura. A estrutura foi isso, assim. Eu preciso de ajuda para fazer X. Estrutura digital, ele sabe inteirinha. Eu fazendo, levo 3, 4 meses. Ele fazendo, leva 3 horas. Então a gente se... Por quê? Porque em casa a gente tem... Imagina que o relacionamento é uma empresa. Eu acho que é. Sim. Não deixa de ser. E assim, qual é a ideia de uma empresa? Não é só ter lucro. O lucro é o filho. Vamos pensar assim, o lucro a gente já tem, é ele. Mas a ideia é não fazer com que aquilo fale. Então, sim, como que eu faço com que o relacionamento não vá à falência? Eu preciso de talentos. Então, se numa empresa você vai pôr uma pessoa do RH, que não é só boa tecnicamente, mas ela é boa com pessoas, ela sabe fazer aquilo muito bem. Em casa é a mesma coisa. Então, às vezes, o que está faltando é você admitir que você não é bom em algumas coisas e engolir isso a seco, que é difícil você falar, cara, outra pessoa é melhor do que eu nisso. Então, assim, em casa, eu tenho muita criatividade. Isso, às vezes, até atrapalha um pouco. Eu não sabia que era tão criativa. Porque eu vou tendo ideia. Às vezes eu escrevo no papel e falo, nossa, eu nunca vou fazer esse negócio. Porque foi uma ideia aleatória que veio falar, se alguém fizesse isso, ia ser muito legal, mas eu não vou fazer. Só que eu aprendi a podar. Por outro lado, ele é muito racional, o cara da matemática. Dá pra gente fazer isso? Às vezes eu sou meio louco e falo, a gente vai fazer isso aqui. Eu sei que não vai dar, mas a gente vai ter que dar um jeito de fazer isso aqui. Porque aí vem a questão. O que a gente tem em comum? Visão. Mas por que a gente sabe disso? Porque a gente conversa. Então, falta muito... A gente trouxe a questão da corrida para atrair bastante atenção para vocês mesmos, para falar, por que você deixa ela treinar na boa? Porque não tem o porquê, faz bem para ela. Então, assim, quantas vezes eu já falei para ele assim, você podia jogar futebol, vai pro futebol. Olha, eu já tentei. Eu já arrumei, inclusive, um carioca para levar ele para o treino de futebol. Ele olhou e falou, não vou não. Então, ele não faz nada que você não faça? Ele não faz porque ele não quer. Eu não vou pegar e vou obrigar. Então, você vai sim. E aí, às vezes, eu ouço assim, deixa o marido ir pro futebol, que daí você tem carta branca pra tal coisa. Tu precisa de carta branca no teu relacionamento? Teu relacionamento tem alguma coisa errada. Porque eu não preciso de carta branca. Eu preciso de uma pessoa que confie nas minhas ações. E vice-versa. Então, assim, não tem, sabe? E muitas vezes eu fico pensando, nossa, igual esse final de semana. No sábado,
eu fui fazer um treino com a galera da Centauro, então meu longo passou pro domingo. Mas domingo é um dia que a gente fica mais junto. Se não tiver prova, nada, então fica os 3 mais junto. Falei, bom, eu tenho que acordar bastante cedo, porque eu tenho que chegar em casa no máximo quando eles estiverem acordando, saindo da cama. Foi exatamente o que aconteceu. Só que eu tinha um convite para ir. Eu conheci uma galera lá. Pô, a gente vai treinar no Ibira, não sei o quê. Cola lá no Ibira. Dava para fazer uns 3 quilômetros com a galera lá. Só que se eu fizesse, eu ia estar descumprindo com a minha família. Quem é mais importante? A galera que eu conheci ontem, que foi uma galera massa, mas X, ou minha família, que tá me esperando todos os finais de semana. Então, eu fui, cheguei no Ibira, tirei uma foto, mandei nos 3 Instagrams lá da galera que eu conheci, falei, gente, só pra não dizer que eu não vim. Eu vim, mas tô de bate e volta. Nem encontrei ninguém, nem entrei no Ibira, voltei pra trás, fiz os meus 18 quilômetros, cheguei em casa exatamente no momento que eles tinham acabado de acordar. Por quê? Porque eu não sou mais uma pessoa solteira, não é porque eu... nossa, mas você podia ir. Podia, mas eu queria estar em casa. Então, não ia adiantar eu estar lá com o pessoal sem nem prestar atenção no que estão conversando, do que estão falando. E já teve treino de sexta-feira que eu falei, vou encontrar uma galera da Milk. Eles vão correr, teve o lançamento da Olympus, tá todo mundo em São Paulo. Eu vou lá Foi uma sexta-feira atípica, que eu fui pro Ibira, fiquei até 10 horas da manhã. Voltei para casa, aí eu fui trabalhar, aí fui fazer as coisas, a gente tomou café da manhã, era quase meio-dia. Então, por que eu gosto de trazer isso? Porque você também tem que saber quais são suas prioridades antes de colocar toda a culpa no parceiro que está com você. Porque é muito mais fácil. Não fui treinar porque ele não quer. A mulher inventa cada uma também. E às vezes não inventa porque vocês estão... não, ela tá falando que eu invento, nem me conhece, não sei o quê. Isso é inconsciente. Você tá tão acostumada a não se cuidar que é muito mais fácil você terceirizar a tua responsabilidade. Você não muda porque o teu parceiro não quer do que qualquer outra coisa. Aí o relacionamento acaba, aí vai pra academia, aí vai fazer não sei o quê, aí arruma cabelo, arruma não sei o quê. 20 quilos. Porra, cara. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu já vi acontecer isso dentro da minha família. Acabou o casamento, acabou o relacionamento, não sei quantos anos. Nossa, você olha e fala, meu Deus, outra mulher, da onde que saiu? Por quê? Porque eu tô no relacionamento, quero que se lasque a pessoa que tá do meu lado. Eu não cuido mais nem de mim, nem do relacionamento. Então, esse é um ponto, assim, que eu vejo. E aí acaba que vira uma coisa, assim, mútua. Eu cobro ele, às vezes, que eu sei que ler pra ele é uma coisa que ele gosta, eu falo, e aí, vai ler ou vai ficar no celular? Mas por quê? Porque é inconsciente. A gente acorda, é hábito. Ainda mais hoje. Meme do Pablo Marçal é mesmo. Hoje é impossível ler. Hoje eu falei, não vou ler. Hoje eu só vou dar risada. Hoje eu só quero rir. Mas é a teoria do Pedro Sobral, né? Pedro Sobral fala que a primeira tela que ele olha é a primeira tela que ele fica. E aí, por isso que agora eu também estou evitando olhar o celular quando acordo. Tirando hoje. Hoje eu precisava. Não, hoje foi... hoje eu acordei com mensagem dele porque eu dormi e ele estava me mandando mensagem. Nossa, foi bizarro, porque a gente já tinha deitado para dormir quando aconteceu, né? Ontem, 10h30, quase 11 horas da noite. Já estava capotada. Então, só que eu deito e eu ponho o celular virado para baixo, para a luz não ficar levantando. E tava para cima. E aí subiu aquela luz, aí quando eu olhei... Era o aplicativo da CNN avisando. Agora. Da Atena da cadeirada em Pablo Marçal. Da cadeirada em Pablo Marçal. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, isso é tão bizarro que eu vou ter que abrir o celular pra olhar. Aí eu demorei mais meia hora pra dormir. Então eu não, Deus me livre. Graças a Deus foi só de manhã, né? Depois. Aí eu falei, já vou mandar pra Isadora. Pra quando ela acordar, ela não tem nem escolha. A primeira coisa que vai bater na... E já que a gente tocou o assunto de celular, esse é um bom assunto. Sim. Porque os dois trabalham muito dentro do digital. Então, sei lá. Se eu olhar, acho que eu fico mais de 10 horas no celular. Tranquilamente, fácil. Se eu não tô respondendo o cliente, eu tô postando no meu... Se eu não tô postando no meu, eu tô no da loja. Se eu não tô no da loja, eu tô no do podcast. Se eu não tô no direct do podcast convidando alguém, falando com alguém, eu tô no meu. Então, assim, eu tô o dia inteiro. Ou respondendo e-mail. É que eu gosto mais de responder e-mail. Até a faculdade faz digital. Então, é digital o tempo todo.
Como é a relação pra você? Sei lá, eu tenho a senha, tudo aqui, tá aqui. Se você, quer o celular, tá aqui. Pega aí a senha e tá tudo certo. Como é pra você? Bom, do mesmo jeito que eu falei lá antes, eu confio em você. Se você quiser fazer, você vai fazer mesmo... Cara, você tem que ser muito burro, né? Então, mas as pessoas são, Ai, né? porra, As não pessoas que sei, fazem, elas acham que não serão descobertas e fazem. Mas, enfim, é recíproco, porque o meu celular tá aqui, você tem a senha e ponto. Você pode olhar o que você quiser. Se você quiser ver minhas conversas, quiser ver grupo, quiser ver com quem eu converso, com quem eu falo, tá tudo aqui. E você tem livre acesso. Assim como eu tenho livre acesso ao seu. Só que eu nem me dou o trabalho de pegar para olhar, porque, primeiro, isso é uma invasão de privacidade. Eu sou casado com uma advogada, então isso não seria uma boa ideia. Posso tomar um processo Ou uma cadeirada. ou uma cadeirada. Então, assim, nem me dou o trabalho de ficar olhando, porque, mais uma vez, vou ficar inventando coisa na minha cabeça e não acho que vale a pena. Então é isso, eu escolho confiar em você e você tem livre acesso ao meu celular, eu tenho livre acesso ao seu e a gente se respeita em relação à privacidade. Eu não vou ficar pegando o teu celular para olhar. Eu acho isso uma merda. Não tenho nem tempo para isso. Cheio de boleto para pagar. Eu já não vou aguento ficar mais pegando... o meu celular. Se eu tiver que pegar mais um, porra, Exatamente. olha, Então... eu vou falar, eu acordo de manhã, às vezes eu olho assim, tem 36 mensagens, né? Porque uma coisa é você ter 33 conversas, abrir. Eu olho e falo, meu Deus do céu. Aí eu abro o WhatsApp Business. Tem mais, hoje tinha, por exemplo, mais 24 conversas. Sabe lá Deus quantas mensagens? Foi, meu senhor amado. Vamos lá. Aí eu abro do direct, o direct tem mais... vamos lá. Imagina se eu tiver que cuidar mais um. Não dá, não. Eu vou ter que contratar a social media pra ficar vendo o celular dele. Não vai rolar pra mim. Não estamos com verba pra isso. E assim, gente, vou falar. Eu já tive situação que foi na época que o Valentim tava muito pequenininho, porque ele tem o grupo dos amigos dele lá. E tem sempre um tarado no grupo. Tem sempre. E aquilo me incomodou. E aí eu falei, cara, eu preciso falar. Primeiro que se eu não falar, acho que eu espumo e morro espumando. Eu tenho que falar. Se eu não falo, eu não sei explicar, mas aquilo vai me corroer de uma forma que eu não consigo. Não consigo guardar pra mim quando eu compro presente surpresa pra alguém. Quantas vezes eu comprei presente pra ele e eu não consigo guardar até chegar no dia? Dia 30. Não dá. A gestação foi a mesma coisa. Eu ia falar pra ele no dia do aniversário dele, dia 30 de dezembro. Eu descobri dia 27. Eu não consegui guardar 3 dias. Eu guardei por 6 horas pra ele, porque o resto do escritório todo onde a gente trabalhava já sabia. Todo mundo sabia. A minha família inteira sabia. Mas eu sou a pior fofoqueira que você pode. Então, assim, você quer me contar um negócio, mas eu não conheço ninguém, tu me conte. Se você quer me contar um negócio, eu conheço alguém, pode escapar. Eu sou muito sincera. Eu sou fofoqueira. E assim, a pessoa que geralmente eu conto é ele. Então ele não pode conhecer ninguém. Então, na corrida, todas as fofocas que eu fico sabendo, eu falo, nossa, eu preciso contar pra ele. Então eu conto, cara, porque eu sou essa pessoa. Não consigo, não dá pra guardar, sabe? Então, assim, se eu fosse fazer uma merda, é muito burro, porque eu ia ter que falar. Eu ia ter que falar. Só que assim, e aí vem aquela coisa que a gente tava... Por que a gente tá deixando pros... Hoje a gente tem um filho, mas não sei se vai ter mais. O que eu tô deixando pro meu filho, pra minha família? Porque se minha família é importante, a confiança que a gente tem é importante, a verdade é importante, como que eu faço o contrário? Não tem como. Não dá pra ser incongruente com a família. Olha, eu não consigo ser incongruente com os seguidores. Que dirá com a família. Então, assim, se eu falar um negócio X, vai ser X. Isso é muito difícil pra mim. Porque, assim, pô, eu sou o tipo da pessoa que se cai um Pix errado, eu vou devolver. Eu vou avisar. E eu posso estar precisando daquele dinheiro que caiu, mas eu vou avisar. Eu não consigo. Então, assim, se pra mim, o valor mais sagrado que tem é a verdade. Então, se quiser fazer merda, vai fazer. Uma hora, se eu souber, eu também sei ser vingativa. Mas se souber, vai saber. É quando, né? É quando, porque a Não é verdade... se, é quando. A verdade sempre aparece.
E aí, assim, vai se lascar, porque E vai se perder nunca muito. aparecer... E aí tu vê como é que é um jogo de... É um jogo de perde-perde. Porque se a pessoa descobrir a verdade, você se fudeu. É. E se a pessoa não descobrir a verdade, você vai ter se que queima. mentir pra você mesmo durante os próximos 60 anos. Já parou pra pensar nisso? Cara, não dá. Você vai ter que Sério. conviver com a mentira dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, porque você não consegue mentir pra você que você fez algo errado Se tem nos alguém próximos que sabe, 60 anos. eu falo que além de Deus, se tem alguém que sabe tudo que você faz, é você. Nossa, isso Então, é foda. porque imagina você ter que conviver com a culpa de ter feito algo errado nos próximos 60 anos, 70, 80 talvez, porque a gente está cada vez vivendo mais. Então, sei lá, a expectativa de vida é que a nossa geração dure, sei lá, 120 anos. Então, eu tenho 37, eu vou ter que viver com isso na minha mente os próximos 80 anos. Imagina só. Mano, não Nossa, só de pensar nisso já causa ansiedade lá do filme do Divertidamente. A gente tá muito pai, né, que a gente assiste. Mas eu acho que é assim, é uma questão de você saber alinhar. Muita gente, eu já vi, a gente briga pelo financeiro. Pô, a gente tem um financeiro bom, não. Mas não dá pra brigar por causa disso, não. Porque é o erro dos dois. Não tem como chegar a falar assim, a gente tem uma dívida X porque você fez. Mas não tem mesmo. Porque se tem uma coisa que a gente fez junto, foi a dívida. Então, pô, ou a gente vai... O que a gente vai fazer com isso aqui? A gente tem um elefante branco na sala. E como vai fazer? Eu tenho que resolver. E eu tenho que resolver da forma adulta. Então, como que a gente vai fazer para resolver isso aqui? Não sei. O financeiro é o que mais acaba com... Porque a galera não tem comunicação. Na minha concepção, tem um estudo que fala, bababá. Não sou nenhuma estudiosa, cientista para falar, mas dizem que o financeiro acaba mais com os casamentos Sim. do que as traições. Sim. O que faltou nas duas? Americano. Comunicação. Então não foi o financeiro. Não foi a traição. Foi a falta de comunicação. Não deu mais para mim, entendeu? Não gosto mais de você. Não tá dando, tu tá gastando demais. E a gente sabe quando a gente tá enfiando o pé. Então, assim, eu quis trazer ele para vocês ouvirem hoje, porque ele fala bem menos. Os assuntos que a gente aborda aqui... Né? Sobra. Mas os assuntos que a gente aborda aqui, geralmente, é mais da área do esporte. E ele é muito mais da área do empreendedorismo. Então, quando a gente trouxe a Lara, Marcel, saiu muito mais dele falando por causa disso. Mas é um assunto que vocês me perguntam tanto, que às vezes parece que eu tô mentindo. Então, assim, não é uma mentira. É um relacionamento baseado em comunicação aberta. A comunicação positiva, comunicação é aberta. Eu não gostei de, ponto. Não tem a indireta de, eu vou fazer tal coisa para ver se ele sente ciúmes. Gente, isso é coisa de adolescente, 5ª série, sabe? Isso aí a gente fazia na época da escola. Quando você casa, não tem isso, não. Às vezes não dá tempo de corrigir a rota. Então... eu não gosto de alguma coisa, eu não tenho meias palavras, não. Eu não gostei de X. Ponto. E ele tem a mesma abertura. Eu posso não concordar, mas eu tenho que entender o porquê que fez com que ele não gostasse daquela minha abordagem. Ponto. Acabou. Tem que ter. Então, não sei. E fazer parte. Então, assim, eu quero... A corrida veio depois do meu casamento. Foi agora que eu comecei. Então, mostre para a pessoa quanto isso faz bem para você, que impacte isso na família. Quanto... porque eu me cuido melhor, porque agora eu tenho minhas amigas para conversar. Às vezes o cara tá se sentindo excluído da tua vida. Então, você agora só faz isso. A gente teve o exemplo aqui da Vinha, né? Que falou claramente o primeiro episódio do podcast. O primeiro é seu. O segundo é a primeira convidada. Primeira convidada, o episódio número 2 é o episódio da Vinha. E ela fala aqui que o marido dela, que é conhecido como marido excepcional, ela falou claramente, o marido dela não apoiava ela. Exatamente. E ela falou, meu marido fazia aquilo, e eu fazendo até que ele se inseriu. E hoje, eu vejo lá o Instagram dele, né? Ele corre
Ele vai corre, de a bike filha como corre, staff ele dela. vai de bike. Então, acabou que foi no... Se a pessoa te ama de verdade, essa é a realidade. Ela quer te ver bem. É E talvez até melhor do que É ela. exatamente onde eu ia chegar. É igual o nosso caso aqui. Eu sei o quanto a corrida é importante para você e eu sei o quanto ela te faz bem. Ponto. Então, o que eu puder fazer para ver você bem, eu vou fazer. Eu sei os pontos dele também. E isso vale para todas as áreas. Exatamente. Então, a pessoa que está em casa, se o marido não está ajudando ela, não está apoiando ela, é porque ele não está conseguindo enxergar o quanto isso faz bem para você. Ou ele não tá dentro. Ou ele não está dentro. Às vezes você tá fazendo uma coisa que só tá fazendo bem pra você e excluiu ele completamente. Sim. Então, existe muito caso de a mulher, ela bebia, fumava, fazia acontecer junto. Igual era o nosso caso. Eu bebia com você o tempo todo. Sim. E aí, quando a mulher muda, ela quer mudar a vida dele obrigatoriamente. Eu sei, a mulherada é assim. E assim, não é assim que funciona. Quem entrou na dieta foi você. Quem quis mudar foi você. Quem quer correr é você. É você que tem que dar os seus passos. Não adianta incluir a pessoa mostrando para ela que aquilo é bom para você, não significa impor aquilo que você quer fazer à pessoa também. Ah, não, eu me inscrevi numa corrida e inscrevi ele. Jamais. Eu vou numa corrida assim. Você vai querer ir também? Porque às vezes o cara não quer, ele só tá a fim de dormir até 9 horas da manhã no domingo. Sim. Porque tá chovendo, porque ele não quer acordar cedo e tá tudo certo. Pega a tua estrelinha e vai, entendeu? Ah, eu mudei de dieta. Igual, que particularmente a minha dieta é muito boa. Cozinhar bem, isso é um talento. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente... É uma faca de 2 gumes, assim, ó. Eu tô de dieta, mas olha o que eu fiz com bacon. Trocar biscoito de arroz no café da manhã por bacon é fácil. Fala sério. Foi fácil. Então, assim, as minhas dietas geralmente têm... qual é a restrição que vai ter? Então, seguinte. A gente foi, por exemplo, lá na Cacau Show. Eu quis comer. Mas se eles tivessem que comer e eu falar não, eu não vou deixar de ir na Cacau Show por causa disso. Porque muito mais vale a presença do que a comida. Claro. Começa por aí. Mas, vamos comer todo mundo junto, e tira foto, e faz aquela zona. Tá tudo certo. Dia seguinte, voltou pra dieta. Minha dieta é uma dieta cetogênica. Quando ela era dieta, que a gente tava contando caloria ali, vou fazer um macarrão. O meu macarrão era sem molho. Com filezinho de frango lá, sozinho. O dele, molho de queijo e não sei o quê. Porque quem tá fazendo a caralho da dieta sou eu. Não é ele, não é ninguém. Eu adaptava o meu primeiro e depois fazia o deles. Agora, dieta cetogênica, muito mais fácil de convencer, a família toda tá junto. Eu vou fazer um ovo de manhã, tal, não sei o que, vai ter bacon. Ou vou fazer uma panqueca. Às vezes eu pergunto assim, vocês querem panqueca de quê? Eles vão falar, quer salgado, quer doce. Por quê? Porque prevalece a vontade do ser humano individual e não a vontade da pessoa que está fazendo dieta. Então, às vezes, você está excluindo e colocando você em primeiro lugar em tudo, esquecendo que dentro de um relacionamento são 2 pessoas que somam uma. Então, essa eu acho que é a maior coisa aqui. E, bom, acho que deu para responder as perguntas que mais me fazem sobre treino, relacionamento, casamento e afins. Uma pergunta que... a última, que eu coloquei lá uma foto do Tintin esses dias, falando que eu tenho vontade de ter o 2º filho. E você? Eu tenho também. Viu como ele fala muito? Eu tenho também. Ponto. É isso. Ponto. Mas você tem, e isso afeta sua idade, você tem um tempo X para querer ter... Como que isso afeta para você? Não, eu acho que é importante a gente ter o 2º filho e acho que vai fazer muito bem para nossa família ano que vem. Não é ter ano que vem. Fabricar ano que vem. É tirar, fabricar, parece que vai colocar na linha de produção. Tá que pariu. É exatamente assim. Não, é porque assim, eu tinha que saber o que eu vou fazer da minha vida. Então, a partir desse momento...
Não adianta. Quem escolhe... A gente tem A gente já essa... falou sobre isso. Não aqui. Não, aqui não, no podcast, Não, no podcast, é a primeira caralho. vez. É isso que eu tô falando. Ah, tá. Tu queria que o Brasil inteiro soubesse. Não, é porque quando eu coloquei a foto da galera do Valentim lá falando que eu tenho vontade... A primeira coisa que me perguntaram é se... Olha que a mulherada me pergunta no direct. Se você estava me pressionando para ter filho. Ah, então é um problema que essa pessoa tem. Deve estar sendo pressionada. Então, e assim, Isso não é um isso problema. É algo normal. Mas é porque, primeiro, ele não parece, mas é mais velho do que eu. Pô, Que bem mais. Por isso que eu não deixo... Isso eu que sou a tóxica. Se ele tirar a barba, o divórcio vem. Conheci com barba pra morrer com barba. Não quero saber. Então, assim... Primeiro, quem tinha que decidir de fato era eu. Porque, igual eu falo, vai afetar a vida do casal, vai afetar a vida da família, vai. Mas a primeira que me afeta, integral, sou eu. Não tem o que fazer. Com certeza. Afeta o treino, afeta o objetivo, afeta tudo. Então, até o primeiro semestre, até o comecinho do segundo semestre do ano que vem, estou inteira na corrida. Performance, do jeito que tiver. Depois, isso é outros 500. Que é quando vence o dia, a gente tem... Aí a gente vai pra médica, ver o que ela quer fazer, como que vai fazer. Aí ela é outra treinadora. Outra treinadora. Mas é a realidade, não tem muito o que escapar. Só que, mais uma vez, a gente conversou, porque isso afeta não só o casal por inteiro, mas financeiro, como vai cuidar. E aí depois que nascer, é só viver na vida pra saber. Vira. A gente se vira, porque não tem muito uma receita de bolo, assim. Eu vou voltar várias estacas para trás e já entendi que é uma fase que passa rápido pra caramba, porque agora o Valentim me acompanha. Aí, ao invés de ser um me acompanhando, vai ser dois, vai ser um aqui, outro aqui. É basicamente assim, só vivendo para saber. Mas é tranquilo, viu? É só conversar. Agora deixa aí a sua mensagem. Bom, eu tenho que deixar uma mensagem pro pessoal? Pro pessoal, Bom, a mensagem que eu tenho para deixar é converse com o seu cônjuge, né? Para poder entrar sempre no que é melhor para o casal. E para os maridos? Para os maridos, cara, apoie sua esposa, né? Larga a mão do seu otário. É mentira. Apoie sua esposa, porque principalmente se ela quer fazer algo que é bom para ela. No caso aqui da Isadora, né? Que pode ser o mesmo caso das meninas, das meninas que estão ouvindo. A pessoa, por exemplo, está querendo correr. Cara, essa é saúde, né? Se ela quisesse ainda se drogar, né? Então. Pô, não consigo então, entender. assim, não tem por que você não apoiar uma pessoa que quer fazer um exercício, que quer cuidar da alimentação, que quer cuidar da saúde, que quer prolongar a sua vida na Terra. Se você ama essa pessoa, você vai querer que ela prolongue a vida dela na Terra e a melhor forma de fazer isso é através de alimentação e atividade física. Então, assim, não tem muito mistério nessa equação. Apoie a sua esposa dentro das suas possibilidades e, se não for possível, apoie também, cara. Se não for possível, se torne vá junto. Então, de preferência você vai junto, né? Porque aí você passa a entrar nesse círculo dela também de amizade, do que ela faz. E acaba entendendo. Exatamente. Pois é. E aí você aproveita, passa a se alimentar de forma mais saudável junto com a sua esposa, através do cupom de desconto que a Isadora tem da Livap. Isso é assim que eu gosto, tá vendo? Entrou tanto no negócio que já pega até o gancho da Deixa o cupom da Livap. É Isa Domingues, vocês conseguem achar. E aí, quando lá. você estiver se alimentando de forma saudável com a sua esposa, você vai precisar sair para correr com ela, o sol vai bater no seu olho, e o sol batendo no olho pode até deixar cego, e você pode tropeçar em uma pedra, bater no seu olho também e você ficar cego. Então é melhor você comprar 2 óculos, um para você e um para sua esposa, e aí você entra no site www.baixapace.com.br, usa o cupom da Isa Domingues. Isa Domingues, que é o site da Isadora, e
é isso aí. E depois no recover, nossa, tem um leque. Sim, porque de você e sua ajuda. esposa, depois de correr, vocês estão começando agora, vão ficar com dores musculares. Aí vocês entram no site da Moai Care e também com Isa Domingues, vocês conseguem achar lá, Isadora Correr. Vocês vão colocar o cupom Isadora Correr na Moai Care. E aí você faz massagem nela, ela faz massagem em você. Pronto, já gerou a E criança. aí vocês têm um novo filho, e quando tiver um novo filho, use o cupom da Isadora. Não, mentira. Aí não Com a tem- doutora Andréia. Não, mentira. Aí, a doutora Mari- Andréia da Mari. podia. Da A Mari. foto da Mari fotógrafa. Já teve aqui também. Muito bom. Amor, obrigada. Tá vendo? Foi uma... Você falou bastante, tá vendo? Tá vendo? Achou Quando que não ia. deixam, né? Vocês estão vendo, né? Agora ele que vai fazer as perguntas próximo episódio. Foi muito legal ser coagido a participar desse episódio. A falta de verba no... Patrocinadores. É, exatamente. Por favor, para não precisar acontecer isso de novo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, escrevam pra gente. Às vezes tem perguntas, e quando a pergunta é muito frequente, pode virar um episódio. Então deixe lá, se vocês quiserem... não quero colocar aberta lá no Spotify. No Spotify você vai entrar maratonando histórias, vai deixar 5 estrelas, vai pegar a setinha, vai compartilhar em todos os grupos de corrida, de mulher que vocês têm por aí, o grupo dos homens aí, tudo. Todos os grupos. O grupo da família, vocês compartilham o episódio. Tem lá, vocês procurarem no YouTube, Isadora Correr, vocês acham o podcast lá também para vocês assistirem no YouTube, caso vocês queiram. E é importante, no Instagram, caso, não quero deixar lá minhas mensagens abertas para todo mundo ver. Quiser me mandar no direct, eu respondo aqui sem expor ninguém. Tá tudo certo. Isadora Correr. Então lá vocês acham tudo, inclusive a Baixa Pace e os episódios aqui, os cortes mais legais da internet. Só perde Pra cadeirada. pra cadeirada do Datena, mas o restante foi bem legal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.